Fala turma, tudo bem? Hoje a nossa aula é uma finalização, do grande tema sobre a transição da velha ordem mundial para a nova ordem mundial. Só para lembrar você, a gente falou numa primeira aula sobre o que foi essa velha ordem mundial que estava muito associada ao contexto da Guerra Fria. Na segunda aula, a gente falou sobre as mudanças que impulsionaram, o sistema mundo, com relação ao enfoque da globalização, as relações de trabalho e as relações tecnológicas que alteraram, o espaço. E agora, para finalizar, a gente vai explorar um pouquinho mais das relações econômicas, dessa nova ordem, dessa multipolaridade, já que com o fim da Guerra Fria a gente teve algumas mudanças, no cenário internacional, na forma como os países se articularam, enfim, usando por conta, da globalização as novas tecnologias para essas finalidades econômicas, tá certo? Então a aula de hoje a gente finaliza esse grande tema falando sobre a nova ordem mundial, especificamente falando, no contexto das mudanças do comércio internacional. Preparado? Vamos lá? Vamos começar então o nosso encontro de hoje. Eu vou só relembrar algumas coisinhas para você, tá? Só lembrando, o que era a velha ordem mundial? A velha ordem mundial era esse momento da bipolaridade que vai estar com uma marca histórica, com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos sai um grande vencedor, uma grande potência econômica dessa guerra, junto com a União Soviética. Então, só que a grande disparidade entre os dois eram as visões políticas ideológicas, que eram bem distintas. Por isso, o nome de bipolaridade, certo? Então, os Estados Unidos defendiam a expansão do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo que já acontecia, com o capitalismo comercial, depois para o industrial, a ponto de chegar para o avanço da terceira fase do capitalismo financeiro durante esse período, mais um pouco mais para frente, mas enfim, que vai ter aí esse legado, dessa transformação do avanço do capitalismo pelos Estados Unidos, no mundo inteiro, e o socialismo, do lado inverso, carregado, com uma bandeira das repúblicas socialistas soviéticas, a URSS, que não existe mais hoje, a União Soviética, que foi dissolvida, como nós vimos, com o fim da Guerra Fria, tá certo? Então a Guerra Fria ela foi essa disputa entre essas duas grandes potências, por isso o nome se deu desse momento, desse contexto de 1945, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, até com o fim, da dissolução da União Soviética, que vai ter o marco de 1989 com a queda do Muro de Berlim, mas a data oficial, oficializada a partir dos movimentos separatistas, fica com 1991. Então, desde 45 até 91, a gente vai ter essa busca, entre a ascensão do capitalismo e do socialismo. Isso a gente já viu, tá? Agora eu quero que você lembre, que você resgate aí nas suas aulas, nos seus estudos, a questão, dessas consequências, da questão do fim da União Soviética. Quais eram os valores que existiam, desse grupo, por que eles foram, de certa forma, dando errado nesse sistema mundo, E a gente percebe que, se a gente for fazer uma análise grosseira, digamos assim, o grande problema foi que o mundo estava se desenvolvendo, o mundo capitalista, que era a maioria, lembra lá das áreas de influência, medidos pela OTAN, desenvolvidos pelo plano econômico do Plano Marshall, a questão da CIA, que os Estados Unidos vai investir, para investigação, enfim, tem uma articulação muito forte do capitalismo no mundo inteiro. E isso vai sendo acompanhado também pela tendência do Japão, do mundo asiático, também estar se desenvolvendo, com relação às tecnologias, que vai alavancar essa questão da globalização, Então, a consolidação da invenção dos computadores, as novas tecnologias, isso tudo facilitava as formas de vivência, de consumo no mundo capitalista, que é o mundo que a gente vive, certo? É o mundo que nós vivemos e nós estamos acostumados, de certa forma. Mas o grande problema foi que a União Soviética ela ficava muito fechada com relação a isso. Coisa que, por exemplo, a China também fazia, mas percebeu que precisaria ter um tipo de abertura
econômica, né, com socialismo de mercado. Então, a partir do momento que a China percebe que ela precisa se abrir para o mercado, de certa forma, mesmo que seja um socialismo de mercado, algo ali muito pontual, a gente percebe que é um desses grandes diferenciais, né, da União Soviética para a China, que também tem os mesmos ideais políticos, né, com o comunismo, repúblicas comunistas e socialistas. Mas esse modelo não conseguia se consolidar num mundo que estava se integralizando, né? Lembram lá da nossa aula de globalização? Pois bem, o mundo, ó, nesse contexto, nesses últimos anos, né, a gente teve essa globalização apoiando esse avanço, né, tecnológico e econômico. E as sociedades que eram voltadas para o socialismo, elas eram economias planificadas, elas eram economias fechadas, elas não tinham uma possibilidade de abertura econômica, de comércio internacional, exportação e importação de uma forma muito ativa. Então, são regimes também ditatoriais, então existe todo um controle, né, do Estado, no controle de um líder, né, sobre essas decisões econômicas, porque não é um liberalismo econômico voltado para esses países, né, de certa forma. Então, esse é o grande estopim, digamos assim, né, pegando todos os conteúdos que a gente viu, trazendo para a aula de hoje. A grande diferença que a gente percebe, né, que deu ruim, digamos assim, para a União Soviética, foi principalmente para essa questão da economia muito fechada e dessa política, né, de ausência de liberdade econômica para a sua população. Pois bem, diferente disso, né, o mundo asiático, como eu falei, por exemplo, a China e o Japão, principalmente, eles estavam muito mais... o Japão, né? O Japão estava muito mais evoluído com relação às novas técnicas, às novas tecnologias, e ele percebe, né, as indústrias japonesas, elas percebem os erros cometidos pelos modelos anteriores, né, das revoluções industriais, no caso da segunda revolução especificamente falando do Fordismo, né, as montadoras japonesas percebem que há uma necessidade, após a crise de 29, todas as mudanças, né, enfim, e crises que estariam acontecendo no futuro, eles perceberam que, de certa forma, precisaria ter uma mudança nas fábricas, né, nas relações trabalhistas, enfim, isso a gente também já, né, viu anteriormente aí em algumas outras aulas, né, sobre mudanças das revoluções industriais. Pois bem, gente, toda essa mudança, todo esse contexto foi favorável para que o Japão trouxesse e alavancasse a terceira revolução industrial, né, com o pós-fordismo, o toyotismo, e o que, de certa forma, bateu com um avanço já nos anos 90, né, com o fim da Guerra Fria. Tá? Então, a gente tem uma consolidação, né, com maior destaque para essa questão da globalização, das mudanças técnicas, né, que tem todo um arranjo de contexto histórico para a gente entender e explicar muito bem isso, para a formação de um mundo multipolar. Então, a gente tem uma crescente do mundo do Japão, a gente tem uma crescente dos Estados Unidos, obviamente, pela consolidação e o sucesso, digamos assim, né, da Guerra Fria, né, que conseguiu expandir de fato o capitalismo, e as potências europeias, né, com todo esse avanço capitalista na Europa, incentivado pelos Estados Unidos, né, e toda a ajuda de recuperação, né, do pós-guerra, ela se permitiu reerguer, tá, nos anos 90 e se consolidar principalmente através de um grupo, né, de ascensão, né, de um bloco econômico, que é a União Europeia. Tá? Então, quando a gente fala de mundo multipolar, a gente está falando da ascensão das novas tecnologias, da globalização, da terceira revolução industrial e também da ascensão de blocos econômicos, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema no nosso próximo vídeo.